Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste dia 1º de junho, deste sábado, no qual nós recordamos São Justino, mártir, e lemos o evangelista São Marcos no capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos neste dia 1º, este capítulo 11 do evangelista São Marcos, onde é posta a Jesus a questão da sua autoridade. Jesus Cristo vinha de uma região simples, vinha de Nazaré, na Galileia. Ao que tudo indica, não havia frequentado nenhuma escola rabínica e, portanto, isso começa a causar um certo alvoroço entre os grandes da época, que se perguntavam: mas de onde tirou ele tanta sabedoria, de onde lhe vem a sua autoridade? É por isso que nós vemos então os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos que põem esta pergunta a Jesus Cristo, dizendo: mas você não faz parte de nenhuma escola rabínica, não está em nenhum movimento, nem dos sumos sacerdotes, nem dos fariseus, nem dos mestres da lei. Com que autoridade então estás aqui ensinando? Não é diferente às vezes daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, porque hoje nós temos a nossa autoridade muitas vezes nos títulos que temos. Então um doutor teria mais a autoridade do que um mestre em um determinado assunto. Claro que essa autoridade não se estende a tudo, mas em um determinado assunto, alguém que tem um doutorado teria mais autoridade do que quem tem um mestrado. É nesse sentido, então, que questionam a Jesus Cristo. Entretanto, Cristo, justamente na sua sabedoria, na sua esperteza, devolve-lhes a pergunta com uma outra pergunta, falando do batismo de João. O batismo de João vinha de Deus ou vinha dos homens? E nós vemos que eles aqui conscientemente decidem responder que não sabem, porque suas respostas poderiam lhes colocar em maus lençóis. É onde Cristo conclui também dizendo que não lhes dirá de onde vem a sua autoridade, mas nós sabemos de onde vem a autoridade de Cristo, porque a autoridade de Cristo é a mesma autoridade do Pai, porque Ele é o Filho, é parte, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por isso a mesma autoridade que possui o Pai, possui o Filho, possui também o Espírito Santo. E nós então devemos ter sempre presente isto. A autoridade de Cristo é a mesma autoridade do Pai. E assim como nós procuramos, ao longo de toda a nossa caminhada de fé, discernirmos e fazermos a vontade do Pai em nossas vidas, também deveremos entender que esta é a mesma vontade do Filho, é a mesma vontade de Cristo. Então, dando esta resposta, Cristo lhes recorda de fato que a sua autoridade não vem de escolas humanas, a sua autoridade não vem de coisas humanas, mas a sua autoridade vem de Deus mesmo, porque Ele é verdadeiro Deus, porque Ele é verdadeiro homem. E por isso deveríamos ter sempre presente que a autoridade de Cristo é sempre e a mesma autoridade do Pai. Oremos.
Ó Deus, pela loucura da cruz, ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, repelir os erros que nos cercam e permanecei firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.